Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer quem nos acompanha pelas redes sociais, Facebook, YouTube. Muito obrigado por vocês compartilharem com a gente esse momento especial, 161º Almoço de Ideias, né? Importante esse evento, um evento significativo para a CISAP, neste momento tão conturbado da história da humanidade brasileira e do Rio Grande do Sul. Sou o Odailson Eder, presidente da CISAP no ano de 2020. Gostaria de agradecer de forma muito carinhosa ao conselheiro do Alibem, Juscelino Gonçalves, que fez todas as tratativas e nos desafiou a tratarmos do tema. Obrigado, Juscelino. O Juscelino também é bastante importante dentro deste processo e, misturando um pouco os assuntos, o Juscelino fez um trabalho extraordinário à frente de todo o time do Alibem, na Associação dos Municípios da MUFRON e da EMM, no combate e na ajuda ao combate do Covid-19. Obrigado, Juscelino, pela parceria que o Alibem desenvolveu junto com a CISAP, junto com as associações todas no combate desta doença. Também nos acompanha o nosso vice-presidente de agronegócio, Giovanni John, diretor executivo do Sicredi União. Obrigado, Giovanni, por todo este trabalho que também vocês vêm desenvolvendo no combate ao Covid, né? E toda a forma de desenvolvimento que a empresa de vocês, tanto o Alibem como o Sicredi, trazem para a nossa região inteira. Isso é muito importante. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, o Sicredi União, a Técnica Engenharia Especializada, CCL Concreto, Conta Certa Contabilidade e Assessoria Empresarial e a FEMA. Os apoiadores, Grupo Noroeste, Rádio e TV Noroeste, Grupo RBS e BR Fonia. Em nome, o prefeito Vicini nos acompanha, e em nome do prefeito Vicini, todos os prefeitos e secretários que compõem a Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste e a Associação dos Municípios das Missões. É muito importante tê-los junto conosco, tratando deste tema, um tema absolutamente importante para o desenvolvimento econômico do estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, livre de aftosa, desafios e oportunidades. Eu fico imaginando, Juscelino e Giovanni, as dificuldades e os enormes desafios que foram vencidos para que a gente se tornasse uma zona livre de aftosa e livre de aftosa sem vacinação, que é também tão importante quanto, né? E o quanto isto nos abre de oportunidades. O Rio Grande do Sul, e trazendo já para os nossos debatedores, eu logo vou apresentá-los, né? O Rio Grande do Sul, com o Uruguai, nós temos 1.069 quilômetros de fronteira em 11 municípios. Com a Argentina, são 18 municípios, um pouquinho menos, 900 e poucos quilômetros. Também nos acompanham na live todo o pessoal de Segurança Pública, Coronel Brit, Major Valtair e o Capitão Folhati, que coordenam as ações de fronteira de polícia a partir do 4º Batalhão de Fronteira aqui de Santa Rosa. Por que eu digo isto? Porque nós nos mantermos livres de aftosa é tão importante quanto nós nos tornarmos livres de aftosa, né? Então, isto é importante a gente trazer essas pessoas e esses desafios. Nos desafios surgem as oportunidades. E eu acredito, e quando nós convidamos a Startup Nova, os jovens empreendedores a participarem deste evento, é porque nele vão ser apresentadas várias oportunidades de negócio a partir disto. Então, para debater estes assuntos, nós convidamos Hernani Polo, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, quase da casa, né, Hernani? Uma pessoa muito querida, muito amiga nossa, vem fazendo um trabalho extraordinário num momento extremamente difícil da política, né, brasileira, estadual, que tem que dar resposta, enfim, aí sobre essa questão toda aí da pandemia.
Mas o Hernani vem fazendo um trabalho extraordinário à frente da Assembleia e vem trazendo uma pauta para a Assembleia, assumindo a Assembleia como responsabilidade desta pauta, a questão da competitividade do Estado do Rio Grande do Sul. E trazendo, então, ações, né, a partir da Assembleia Legislativa que nos coloquem numa posição melhor neste cenário. Junto com o Hernani, nós teremos hoje ainda o Rogério Kerber, presidente da Fundesa. O Rogério é praticamente um santarrosense, o querido também, participou aqui da CISAP como vice-presidente, FenaSoja, né? Atualmente diretor executivo da indústria de produtos suínos do Rio Grande do Sul. É um grande amigo, um grande conhecedor da área. E para encerrar depois, né, no final, o José Roberto Goulart, presidente da CIP, Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos, presidente da Câmara de Comércio Externo da BPA e presidente do Alibem Alimentos, esta empresa tão importante para a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul e para as missões. Então, pessoas altamente qualificadas para tratarem deste tema, trazerem todos os seus efeitos e todas as suas possibilidades positivas que nós poderemos ter para colocar o estado do Rio Grande do Sul e a nossa região numa posição melhor, econômica, de desenvolvimento, para que a gente possa ter um lugar feliz, um lugar bom para se viver e para trabalhar. Então, de imediato, eu vou passar a palavra para o Hernani. Hernani, muito obrigado, está contigo a palavra. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o espaço, a oportunidade, o convite, saudando o nosso presidente da Associação Comercial de Santa Rosa, o amigo Odailson Eder, que mais uma vez nos oportuniza estarmos juntos nesse momento e dividindo aqui com grandes amigos esse espaço. E já faço uma saudação especial aqui ao Zé Roberto Goulart, que é o nosso diretor-presidente da Alibem, mas também preside o Sindicato das Indústrias de Suínos, de Produtos Suínos aqui do Rio Grande do Sul, né, integra a diretoria da BPA, um grande parceiro, conhecedor do assunto da proteína animal, né, especialmente a produção de suínos, e também o Rogério Kerber, amigo de longa data, diretor executivo do CIPES e presidente do Fundesa, que é o Fundo de Sanidade Animal, e aqui faz questão de fazer a referência, até porque o Rogério é prata da casa, é muito querido e um longo trabalho prestado pela comunidade, por Santa Rosa e pela região. Hoje o Fundesa, ele é um fundo de sanidade que é referência no Brasil, pela sua organização, pelo processo de gestão. O Ministério da Agricultura usa o exemplo do Fundesa para levar, né, a ideia e a proposta, que foi já há mais de 15 anos implementada aqui no Rio Grande do Sul, né, como uma referência para o Brasil. Então, é importante salientar isso e, portanto, estamos junto com pessoas que conhecem, que têm capacidade, equilíbrio, responsabilidade para debater um tema de tal importância como a sanidade animal. Cumprimentar aqui o Juscelino, também amigo de longa data, né, o nosso diretor da Alibem, o Giovanni, o vice-presidente da associação ligado aí ao agronegócio, né, e também membro aí do nosso Sicredi. Cumprimentar a todos que nos acompanham, em nome do prefeito Vicini, todos os prefeitos, vereadores, autoridades da nossa segurança pública, Brigada Militar, Polícia Civil, enfim, aos nossos produtores, associados da ACISAP, empreendedores, todos que estão conosco. Primeiro que esse tema aí, Odailson, eu quero cumprimentar a Associação Comercial pela escolha do tema, pelo que ele representa para o Rio Grande do Sul, né, por sermos um estado que tem na produção agropecuária uma das suas principais atividades, e especialmente na proteína animal, e a região noroeste é uma região grande produtora de grãos, né, e também de proteína animal, e o tema da sanidade, ele é sem dúvida fundamental para que nós possamos crescer,
ter mais investimentos no setor, aumentar a produção e, consequentemente, trazer, e isso traz reflexos positivos a toda a nossa economia, ao Estado, aos municípios. Nós precisamos deixar muito claro que esse processo que nós estamos vivendo, ele é resultado de um trabalho aí seguramente em torno de 20 anos, né? Nós todos sabemos daquele episódio e muitos têm o registro na memória de quando tivemos os focos de aftosa aqui no Rio Grande do Sul, na região de Joia, depois na fronteira, os impactos e os efeitos que provocaram na nossa economia. A partir daquele momento, se começou exatamente a buscar ações que pudessem resultar nesse avanço do estado sanitário. Nós temos a Organização Mundial de Saúde Animal, que são mais de 160 países associados, que busca exatamente fazer com que os países produtores, os estados, os lugares produtores tenham o seu avanço do estado sanitário. Aqui no Rio Grande do Sul, né, coordenado pela Secretaria da Agricultura, e aí nós temos o Ministério da Agricultura, que coordena as ações em nível nacional, e por delegação, as secretarias de agricultura têm a responsabilidade de desenvolver atividades na busca do avanço do estado sanitário nas mais diversas enfermidades. Aqui no Rio Grande do Sul são 17 programas que são trabalhados pelos técnicos da Secretaria da Agricultura, os fiscais, enfim, pela equipe, em conjunto com a superintendência do Ministério da Agricultura, buscando o avanço do estado sanitário nas mais diferentes enfermidades. É importante registrar aqui de que em 2015, eu falo isso porque eu tive um período que foi para mim uma experiência talvez única, né, na condição de produtor, de agricultor. Eu também sou da área do setor, pertinho e vizinho, em Santo Augusto, né, nós temos uma propriedade lá na produção de grãos e também de leite. Nós recebemos, o Rio Grande do Sul recebeu o certificado de livre de peste suína clássica, né, que afetou, enfim, um trabalho ligado diretamente à área da suinocultura. E aquele certificado nos abriu, depois o Zé Roberto, o Rogério podem, né, na fala ampliar um pouco mais sobre esse tema, abriu vários mercados que nós não tínhamos acesso antes de nos tornar livre de peste suína clássica. Por quê? Existem dois tipos de barreiras, né? As barreiras tarifárias, que elas tendem a diminuir, né, cada vez mais por acordos comerciais, e nós temos as barreiras sanitárias, que os países compradores podem impor daqueles países que vendem, né? E normalmente aqueles países compradores que mais pagam pelo produto são os que exigem um nível mais elevado de sanidade. E o status de livre de febre aftosa sem vacinação é uma chancela, né? É um selo que dá a esses lugares que têm essa condição, né, um espaço e um outro olhar dos países compradores. Por isso que nós trabalhamos muito naquele período, ainda na gestão do governo Sartori, quando ficamos como secretário da Agricultura por mais de 3 anos, quase 4 anos, a gente trabalhou muito e apoiou as ações desses programas da Secretaria da Agricultura na busca da elevação dos estados sanitários, com um foco muito forte na febre aftosa. Exatamente pelo que ela simboliza e pelo que ela significa, inclusive na imagem geral de um estado que é livre. Hoje nós temos somente Santa Catarina no cenário nacional e agora caminhando para essa certificação, felizmente o Rio Grande do Sul e o estado do Paraná e outros estados também do norte do país, porque o Ministério da Agricultura tem exatamente um programa nacional de avanço do estado sanitário com relação à febre aftosa. Isso por si só demonstra que nós precisamos subir a régua no aspecto da evolução do nosso estado sanitário de maneira geral. Antes ainda do Ministério da Saúde elaborar esse plano nacional, que foi no ano de 2017, ainda na gestão do ministro Blairo Maggi, o Rio Grande do Sul, como um dos estados pioneiros do Brasil, entre 2015 e 2016, elaborou um plano estadual, porque já tínhamos no radar, e aí com um apoio fundamental e decisivo do Fundez, que eu preciso registrar isso
presidente Rogério, o Zé Roberto, que é incansável aí nessa luta, nesse apoio. O Fundesa, né, apoiou desde a sua criação, né, muitas ações da Secretaria da Agricultura, como a modernização das inspetorias veterinárias, né, vários projetos, o almoxerifado de emergência, né, que foi lá estruturado em Cachoeira do Sul, para que a gente pudesse chegar no momento, a partir de uma avaliação técnica do Ministério da Agricultura, a buscar essa elevação do status sanitário. Então, esse é um trabalho longo, um trabalho de muitas mãos, do poder público com a iniciativa privada. E aqui eu chamo a atenção, Odailson, a gente tem conversado muito da necessidade dessa integração do público com o privado. Nós precisamos, né, uma questão de necessidade, estarmos juntos, alinhados, claro que cada um com as suas responsabilidades e obrigações, mas sentando à volta da mesma mesa e junto construindo soluções. Porque quando se avança, é bom, importante e necessário para o setor privado, mas também traz resultados positivos ao setor público, esse crescimento e esse cenário que nós estamos caminhando e, se Deus quiser, no mês de maio do ano que vem, o Rio Grande do Sul recebendo o certificado de estado livre de febre aftosa sem vacinação, confundindo aqui com a peste suína clássica. Mas, enfim, então, a gente fez várias ações, tudo em parceria com o setor privado. O setor da suinocultura nos apoiou muito, a avicultura, enfim, a proteína animal de forma especial. Tivemos o apoio das entidades também, como a FETAG, Farsul, as federações foram importantes, mesmo muitas vezes com resistências, com alguns contrapontos, que sempre são também importantes para a gente ir aprimorando o processo. É difícil você chegar numa condição de ter tudo perfeito, tudo em harmonia, tudo 100%. Isso essa situação eu poderia comparar na empresa, na nossa casa, em qualquer lugar. Sempre há algo para se fazer. Mas chega num momento que a gente tem que exatamente dar o passo. E chegou a hora, por todo esse contexto que eu acabei aqui relatando rapidamente. Depois o Zé Roberto, presidente, e o Rogério vão complementar essas informações. A verdade é que, no momento que nós conseguirmos essa certificação, o Rio Grande do Sul será visto com outros olhos. Nós vamos abrir o nosso leque de relações comerciais, que hoje somente Santa Catarina possui, para a carne suína, para aves, para a carne bovina, para o leite. A nossa imagem ela vai ser outra perante o mundo comprador. E o estado do Rio Grande do Sul, claro que é importante salientar também, que quando você retira a vacina, você se livra daquela obrigação, mas surgem outras necessidades. Isso é importante, e que envolvem desde o produtor, as autoridades sanitárias, a Secretaria da Agricultura, o Ministério da Agricultura e o próprio setor privado, porque tem que ser uma responsabilidade compartilhada. O cuidado tem que ser redobrado. A conquista da evolução de um estado sanitário não é como um troféu que alguém que conquista um campeonato ganha, recebe e coloca lá na prateleira e ninguém mais tira. Está ali conquistado. O estado sanitário, quando se conquista uma evolução, você tem que redobrar o cuidado, porque você pode ter alguma dificuldade e daqui a pouco recuar. Isso seria muito ruim, certamente não acontecerá, mas nós temos que estar com as atenções redobradas. E aí eu toco num ponto que o Odailson, na sua manifestação inicial, falou, que é a questão da fronteira. Entre os tantos pontos de atenções, a faixa de fronteira precisa ser cuidada, porque a manutenção do nosso estado sanitário, obviamente, depende desses cuidados e dessa atenção que precisamos ter. Desde quando um produtor identificar um animal que não está em condições normais, chamar o serviço oficial para identificar, para diagnosticar imediatamente qualquer anormalidade. Isso é fundamental. É importante também ressaltar de que as regras estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde Animal, que estavam em vigor há 20 anos atrás, quando tivemos o foco de aftosa, elas mudaram em muito. Por isso que, às vezes, os produtores têm aquela imagem, aquela fotografia na sua memória lá de trás, daquele rifle sanitário,
né, a própria abrangência das ações eram muito diferentes do que nós temos hoje, porque as coisas evoluíram, nós temos tecnologia, enfim, as coisas se modernizaram e as regras também, elas se alteraram muito daquela época para a que temos hoje. É importante salientar isso porque, né, muitas vezes esses questionamentos surgem, depois o Rogério poderá detalhar mais também esse aspecto. Então, o cuidado precisa ser redobrado, intensificado. Eu tenho certeza e convicção absoluta que nós vamos possibilitar ao nosso Estado mais investimentos. Nós temos aí a nossa Alibem, que eu também faço questão de registrar aqui, que é uma empresa, né, com excelência, que faz um trabalho maravilhoso na sua produção, né, no cuidado, na qualidade dos produtos. Destacar aqui, presidente Zé Roberto, que eu acompanhei, Juscelino, todo esse processo dessa pandemia, né? A Alibem sempre foi citada como uma empresa referência na adoção de protocolos, né? E felizmente, né, tiveram tudo sob controle, né? Isso demonstra que é possível continuar trabalhando, é possível continuar desenvolvendo as atividades desde que se cuide, né? Que se faça protocolos preventivos. Está aí o exemplo da Alibem, que nós usávamos e usamos muitas vezes, e continuamos usando, né, naquele combate ao fecha tudo, ao fica em casa e nada pode funcionar. Pode sim, desde que se adote protocolos e cuidados. Está aí o exemplo da Alibem, que eu quero registrar e cumprimentar aí, Zé Roberto, toda a tua equipe aí por essa responsabilidade. Eu tenho certeza e convicção absoluta que nós vamos ter um horizonte muito positivo, né, para a Alibem, né, para empresas do setor da suinocultura, especialmente, que estamos aqui tratando hoje, né, mas para a proteína animal de maneira geral. O nosso estado tem essa característica, nós temos esse know-how na produção agrícola e pecuária, né, e o mundo precisa cada vez mais e vai continuar precisando de alimentos, né? Nós temos aí grandes países, né, como a China, né, os países asiáticos, que têm uma grande população, que estão aumentando o poder aquisitivo, e no momento que você tem um aumento do poder aquisitivo, o reflexo imediato se dá na alimentação, porque as pessoas acabam buscando uma alimentação de melhor qualidade, né, e por mais que se produza, né, se aumente a produção em alguns lugares que ainda tem essa condição, a demanda por alimentos ela vai crescer muito mais do que a capacidade produtiva, né? Então, o nosso estado, o país como um todo, mas especialmente o Rio Grande do Sul, tem aí um horizonte muito promissor nesse aumento, nessa expansão, nesse crescimento da nossa produção industrial para produzir mais alimentos, e para isso tem que aumentar a produção lá na propriedade, né? São várias engrenagens que precisam se movimentar para que a carne, o produto final, esteja disponível ao consumidor. Então, dessa forma, eu quero encerrar aí a minha manifestação, depois fico à disposição aí se tiver alguns questionamentos. Estou muito feliz por ter participado, eu sempre faço questão de ressaltar, o Rogério participou de toda essa história desde o início, porque ele já tem anos aí de estrada, um longo caminho percorrido, né, desde o início preside o Fundesa. O Zé Roberto sabe disso também, nos ajudou muito aí nesse processo. Eu tive uma pequena participação naquele momento, depois aqui na Assembleia agora nós criamos também uma frente parlamentar em apoio à evolução do Estado sanitário do Rio Grande do Sul, mas essa é uma conquista de muitos governadores, de muitos secretários de Agricultura, de muitos ministros de Agricultura, né, e de muito trabalho público e privado. Acho que isso precisa ser ressaltado, né, nesse momento que a gente caminha, né, e já com a expectativa de que alguns meses mais nós tenhamos essa certificação. O processo, só para finalizar, foi encaminhado para a Organização Mundial de Saúde Animal. Nós temos lá, que hoje é adido na União Europeia, o Bernardo Todeschini, que foi, preciso registrar aqui, um grande parceiro nesse processo todo. O Bernardo foi superintendente do Ministério da Agricultura aqui no Rio Grande do Sul. Hoje nós temos a Helena. Trabalhou muito, ele trabalhou na Organização Mundial de Saúde Animal. Agora nós temos algumas etapas, uma em novembro, outra em dezembro, depois a final em fevereiro, né, com a decisão, e aí depois em maio somente o recebimento do certificado. Então a expectativa é muito positiva, né, registrar esse trabalho.
né, que passou e agora se conclui com o secretário Covatti Filho, com o atual governador Eduardo Leite, nessa etapa de quase 20 anos de trabalho. Eu acho que isso é o resultado, e isso nos anima, nos motiva, porque são expectativas novas que surgem em cima desse setor, ou dos setores da proteína animal, melhor dizendo, que, né, terão aí coisas positivas e boas aí, certamente, seguramente, investimentos, e claro que os cuidados precisam e a atenção ser mantida. Então, obrigado, Dailson, pelo convite, parabéns por trazer esse tema. Acho que isso, né, impacta, mesmo que é um setor da proteína animal específico, mas tudo hoje está interligado. A indústria, seja ela qual for, do segmento que for, o comércio, se a gente tiver, né, uma expansão, um crescimento da nossa indústria, vai melhorar a economia, vai melhorar o comércio, vai melhorar os serviços, vai gerar mais emprego, e é um ganha-ganha. Eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar e focar, né? Muitas vezes tu tem o ganha-perde, isso não é o ideal, é o ganha-ganha, que todos possam sair ganhando, crescer e se desenvolver, e esse é o grande desafio. Então eu agradeço e fico à disposição. Obrigado, Hernani. Obrigado, Hernani, por todo o trabalho e a contribuição que tu deste para a gente chegar nessa situação. Agora, com a palavra, Rogério Kerber, presidente da Fundesa e diretor executivo da indústria de produtos suínos do Rio Grande do Sul. Rogério, contigo. Inicialmente, nós gostaríamos de cumprimentá-lo, presidente Odair Schroeder, em nome de quem também estendemos cumprimento ao Giovanni, ao Juscelino, que estão conosco. Uma saudação especial e o prazer de estar participando dessa live com o presidente da Assembleia Legislativa, amigo deputado Hernani Polo, um grande batalhador e certamente um dos responsáveis por estarmos hoje trabalhando esse tema, Rio Grande do Sul livre de febre aftosa. Na condição de secretário da Agricultura, teve, sem dúvida nenhuma, um trabalho muito forte, compreendeu e teve uma visão político-administrativa extraordinária a nos permitir nos sinalizar e nos conduzir a este momento. Por isso que o Rio Grande do Sul, e especialmente o setor de proteína animal, tem um reconhecimento muito especial pelo trabalho que executou. Cumprimento também ao José Roberto, presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Suínos, presidente da Libem, diretor-presidente, e representante de outras funções importantes. Nossa saudação também ao prefeito Vicini, em nome de quem eu cumprimento os demais prefeitos da região, e todos aqueles que nos acompanham nesse momento. É um motivo de grande satisfação em estar participando desse momento, de trazer algumas informações daquilo que foi construído ao longo de uma caminhada bastante longa e bastante trabalhosa, desenvolvendo ações em complemento e em apoio ao sistema de defesa sanitária animal oficial. Então, se eu puder pedir que coloque na tela a apresentação para nós, então, começar o nosso trabalho aí de abordagem daquilo que nos cabe como representante do Fundesa. Se puder ampliar, porque nós praticamente não estamos conseguindo visualizar a apresentação, ou está sendo bastante, está com a imagem comprometida. Mas o que é que nós podemos dizer com relação ao evento de hoje? Primeiro, agradecer também estar participando do almoço de ideias, um momento especial. Nós já tivemos a oportunidade, em 2007, participar de um evento dessa natureza, estando presente em Santa Rosa, e gostaríamos, então, de, iniciando a nossa apresentação, dizer que o Fundesa é uma instituição privada,
E se puder passar a seguinte transparência, seguinte slide, foi organizado e constituído em 2005, portanto, é uma instituição nova, é uma associação civil privada, com a gestão das atividades de aves, suínos, pecuária de corte, pecuária leiteira, é um fundo único no Brasil, nessa modalidade seguinte, constituída por entidades que representam esses setores produtivos, as duas federações, as entidades que representam os setores agroindustriais e duas associações de produtores, a Associação de Criadores de Suínos e a ASGAV, a Associação da Avicultura Gaúcha. Seguinte, agora, mais recentemente, em agosto último, nós tivemos, diante desse cenário, do Rio Grande do Sul caminhando para a obtenção da condição de área livre de febre aftosa, a inclusão de mais duas instituições, duas entidades no Fundesa, que é a FECOAGRO, que representa as cooperativas agropecuárias, e a FEBRAG, que é a Federação das Associações dos Criadores de Animais de Raça. Seguinte, e evidentemente não poderia ser diferente, participam do Fundesa, especialmente naquilo que diz respeito à questão de normatização e às orientações técnicas, o Ministério da Agricultura e a Secretaria da Agricultura, que são, evidentemente, instituições inseparáveis. Sob estas organizações, Secretaria e Ministério, que o Fundesa tem o seu trabalho desenvolvido, reconhecido e recomendado pela Organização Internacional de Saúde Animal, pelo próprio Ministério da Agricultura, que recomenda a existência de fundo privado para dar celeridade e rapidez no que diz respeito aos procedimentos. Seguinte, tem uma organização administrativa e essa começou a passar rápido demais. Uma organização político-administrativa e tem diretrizes. As diretrizes são no sentido de desenvolver desenvolver ações preventivas, e o Fundesa foi constituída com esse objetivo de trabalhar preventivamente, fortalecer investimento, treinamento, capacitação para evitar que ocorra algum evento sanitário. E também fortalecendo o sistema de defesa sanitário, disponibilizando recursos para rápida indenização dos produtores em caso de eventos de abate sanitário, e difundir uma questão importantíssima, que a responsabilidade é compartilhada. Não se faz defesa e saúde animal sem a participação do produtor até a área técnica que desenvolve ações, e é fundamental, e é a oportunidade ímpar para enfatizar essa questão. A participação do setor de produção, e especialmente os produtores, é indissociável, é indispensável nessa caminhada que estamos iniciando agora. Seguinte, quando se iniciou, e o primeiro momento se tomou uma decisão do Rio Grande do Sul caminhar na busca do estado sanitário sem vacinação, começou em 1998. Infelizmente, 2000 e 2001, tivemos percalços, retornamos a utilizar a vacinação, mas nessa transparência vocês podem observar que era uma condição totalmente diferente. E o deputado Hernani, à época,
secretário da Agricultura se posicionou e fez uma referência. Até hoje, nós mantemos na memória uma situação de descontrole, descalabro e muito impactante, porque não tínhamos a percepção naquela época do que temos hoje e do que foi trabalhado e que foi construído, ao ponto de que hoje 98% das mais de 400 mil propriedades rurais estão georreferenciadas, estão num banco de dados, todos os animais estão registrados e mantidos sob controle das autoridades sanitárias. Nós passamos a ter uma legislação robusta, com todo o seu acabamento e sistema de controle. De 128 médicos veterinários que tínhamos à época, hoje o estado do Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior número de médicos veterinários de todas as unidades federativas do Brasil. E não tínhamos, evidentemente, na época, nenhum suporte de um fundo que tem hoje o Fundesa, que tem recebe contribuições do produtor, recebe contribuições das agroindústrias e faz aqui as intervenções necessárias. Não há dotação de orçamento público. Quem participa do Fundesa é o produtor e as agroindústrias, evidentemente, com a parceria e em complemento de todas as ações com o Serviço Veterinário Oficial. Seguinte, e aí podemos enumerar uma série de investimentos que foram feitos ao longo dessa caminhada, que é uma caminhada ao longo de 12 anos, de forma contínua, com investimento, começando desde a informatização das inspetorias veterinárias. Seguinte, estamos desenvolvendo um processo de revitalização ou de reforma de inspetorias veterinárias. Já são ao todo cerca de 15 recuperadas ao longo de 2019 até esse momento. Infelizmente, diante do Covid, tivemos alguma solução de continuidade, inclusive nessa região, 4 inspetorias veterinárias já foram revitalizadas e recuperadas. Seguinte, fez investimento na reestruturação dos postos fixos de divisa, porque o Rio Grande do Sul, para transitar pelo estado de Santa Catarina, que tem um status sanitário diferente do Rio Grande do Sul, é necessário a passagem por corredores sanitários. São 6, e foi necessário fazer investimento nessa infraestrutura para fazer os controles de entrada e saída de animais, e produtos e subprodutos. Seguinte, foi necessário também, ao longo desse tempo, promover treinamento, capacitações, atualizações, participação em eventos de todo o corpo técnico, tanto do Ministério da Agricultura, da Superintendência Federal da Agricultura, quanto da Secretaria da Agricultura e também dos técnicos da iniciativa privada. Seguinte, foi e tem sido necessário se produzir todo um material de apoio para divulgação. Nesse sentido, a multiplicação e se busca alcançar e chegar na área rural, aos produtores, para que tenha a percepção do papel, da importância do papel que o produtor tem nessa caminhada que está sendo iniciada agora. Seguinte, da mesma forma, é necessário para esses avanços sanitários se ter, evidentemente, um laboratório com capacidade de resposta imediata, e hoje o Rio Grande do Sul, diferentemente do que ocorreu lá em 2000 e 2001, quando foi necessário, para se conhecer o resultado da circulação viral existente,
cerca de 15 dias, hoje o Estado tem condições de responder em 36 horas, em 48 horas, já saber o resultado de qualquer evento sanitário que possa estar nos ameaçando ou nos inquietando. E, para isso, foi necessário investimento no laboratório do Instituto de Pesquisa Veterinária Desidério Finamor. Seguinte. Também, para trazer a tranquilidade ao setor de produção, se criou agora um programa muito robusto e que tem a participação de forças militares, o Exército Brasileiro, a Brigada Militar, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, que é o programa Sentinela, que começa em Posto do Soberbo e termina no Chuí, numa faixa de toda a fronteira da Argentina e do Uruguai. Esse programa já está funcionando, já está em plena execução esse processo. Seguinte. Também é importante referir que, para se ter avanço, é necessário ter controles. E esses controles trabalham em incorporação de tecnologia, de novas ferramentas de controle, e aí nós podemos citar convênio com a Universidade Federal de Santa Maria, convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e agora, mais recentemente, um convênio com a Universidade da Carolina do Norte, que está desenvolvendo um programa muito forte no sentido da rede de movimentação de animais. Seguinte. Em termos de investimento, não colocamos o valor, mas os investimentos realizados já somam cerca de 24 milhões de reais, que está sendo, e de indenizações já se aproxima de 27 milhões os investimentos que o Fundesa vem fazendo frente, especialmente no controle da brucelose e tuberculose do rebanho leiteiro. Seguinte. O primeiro estado e o único estado brasileiro que tem esse estudo, que é a análise de risco de fronteira, é o Rio Grande do Sul, que foi já concluído em 2016, um trabalho que é precursor no estado. Seguinte. Essa análise de movimentação de animais é uma necessidade. Hoje o Rio Grande do Sul é o único estado brasileiro que tem. É uma parceria com a Secretaria da Agricultura, a Fundesa e a Universidade da Carolina do Norte, hoje já permitindo se conhecer toda a movimentação de animais no território do Rio Grande do Sul. É uma inovação e é necessário para esse avanço. Seguinte. Para que se tenha uma ideia, rapidamente nós colocamos alguns números. Por exemplo, o Rio Grande do Sul abate cerca de 3 milhões de aves por dia, tem alojado no campo cerca de 90 milhões de aves, abate cerca de 37 mil suínos por dia, evidentemente alguma coisa fora do território do Rio Grande do Sul, cerca de 33, 34 mil suínos nas plantas do estado, abate cerca de 10 mil bovinos no estado, tem um rebanho da ordem de 11,9 milhões de cabeças e recolhe cerca de 12 milhões de litros de leite por dia. Para tudo isso é necessário ter atenção veterinária, ter um acompanhamento, ter um controle dessa produção. Essa é a grande responsabilidade que se tem quando se toma uma decisão de dar esse passo de suspender a vacinação. Seguinte. Voltando ao quadro anterior, se possível, é muito importante esse quadro, a retirada da vacinação ou da vacina é
uma ferramenta a menos. Esta ferramenta está sendo substituída por outras que são fundamentais, e aí a participação dos produtores é imprescindível, que é a vigilância do campo. O homem, o proprietário, o possuidor de animais, é aquele que, em primeiro momento, deverá dar o alerta se houver uma situação de anormalidade. E aqui fica o chamamento. Produtores, em verificando alguma anormalidade, procurem a autoridade sanitária local, comunique que será atendido e será providenciado. Nós precisamos manter um controle de trânsito efetivo, com a circulação sob controle da autoridade sanitária. A capacidade de resposta, e nós já fizemos essa referência, a Secretaria da Agricultura, as inspetorias de defesa agropecuária têm, sim, condições de responder um chamado e em 12 horas. O controle cadastral deve ser mantido atualizado e as análises de risco devem ser executadas. Seguinte, e por fim, nós queremos fazer novamente um chamamento. Esta região é fundamental e tem um grande futuro pela frente quando do reconhecimento da condição de área livre sem vacinação. Nós temos aí na região Celeiro, Grande Santa Rosa e Missões 4 plantas habilitadas hoje, o maior mercado de carne suína do Brasil, que é a China. E certamente, tendo esse reconhecimento e tendo a inserção em novos mercados, nós temos a convicção que essa região será uma das grandes propulsoras da atividade da produção de proteína animal, especialmente da suinicultura. Porque as empresas que aí estão certamente farão investimentos e darão respostas positivas. A responsabilidade de quem produz, de quem está no campo, é grande. Nós precisamos ter a ciência de que a participação ela é coletiva, nós precisamos ter visão de futuro e nós precisamos compreender os impactos de uma mudança de status sanitário. Certamente vocês, para finalizar, estão acompanhando as notícias da semana passada para cá, que o fato de um javali, de uma carcaça de javali que foi encontrada com peste suína africana na Alemanha, o efeito que está produzindo hoje no mercado, nesta semana, nesse momento, no mercado internacional de proteína. Então, nós não podemos e não esperamos que aconteça no Brasil esta situação de nós termos algum tropeço, e, diante disso, é necessário reconhecer nas autoridades sanitárias o nosso ponto de referência, estarmos juntos e darmos a resposta necessária para evoluir sanitariamente. Agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Certamente o resultado dessa live será positiva para a região. Um grande abraço a todos. Obrigado, Rogério. É impressionante a forma como tu aborda o tema, teu conhecimento e o quanto tu nos ajudou dentro deste processo. Então, te agradeço em nome da CISAP, em nome de todos os produtores de suíno, né, de aves e bovinos do Rio Grande do Sul pelo teu trabalho. Com a palavra, José Roberto Goulart, presidente do SIP, Sindicato de Indústria de Produtos Suínos do Rio Grande do Sul, presidente da Câmara de Comércio Externo da BPA e diretor-presidente da Alibem Alimentos Sociedade Anônima. Contigo.
Boa tarde a todos. Primeiro aí, como já fez o Rogério e o presidente Hernani, né, agradecer aí a CISAP, na pessoa aí do Dailson e do Giovanni, pela oportunidade de a gente estar conversando aí de um tema que a gente, principalmente quem é do setor de suínos aí, lutou tanto, né? Lutou muito. Apesar do suíno não ser vacinado, né, a nossa luta foi longa aí, de 19 anos praticamente, aí para reverter um quadro aí e trazer o Rio Grande do Sul a ser novamente livre sem vacinação. Claro que tem essa questão ainda da OIE em maio do ano que vem, mas nacionalmente aqui a gente já assimilou esse status. Agradecer o Juscelino aí, que também ajudou a nós a organizarmos, né, e fez a ponte. Cumprimentar ali o prefeito Vicini, em nome dele e todos os prefeitos da região. E não posso deixar de cumprimentar todos os colaboradores da Libem, né, que é a nossa empresa, né, e que tem feito aí um trabalho excelente, excepcional, principalmente num ano tão difícil como esse. Nossos integrados, os colaboradores aí, os parceiros nossos da região. Então, a gente tem que realmente louvar esse trabalho feito por todos aí. Bom, não vou estender tanto aqui, porque eu tenho uma apresentação aqui que eu quero compartilhar. A apresentação vai muito ali, tem muitos slides ali, não são tantos slides, talvez como o Rogério, mas tem bastante. Mas já vai numa linha das oportunidades que o Hernani frisou, que o Rogério também citou, e que a primeira etapa aí foi realmente essa do Fundesa, de construir essa estrutura, essa base de sanidade, para que a gente chegasse agora, né? O Hernani tem um papel fundamental quando foi secretário da Agricultura e agora nesse último processo. Não foi fácil, né? Tinham muitas questões e muitas dúvidas, e eu concordo com o Hernani, realmente o contraponto faz a gente se mexer e sacudir. Talvez essa reunião aqui também é motivada por isso. Nós estamos numa região de fronteira, né? E a fronteira sempre foi um dos pontos aí que trouxeram aí um nervosismo e uma dúvida para a retirada da vacina. Eu vou compartilhar a minha tela, vamos ver se eu consigo fazer esse... Se está ok aí, só... Se não tiver ok, por favor, me avisem, né? Eu compartilhei a tela aqui. E vou dar sequência aqui numa apresentação. Então, aqui, RS Livre de Aftosa, Desafios e Oportunidades, né? Eu fiz essa apresentação para esse evento. Opa! Retirada da vacina contra a febre aftosa. Manter o status do RS aí em linha com o Plano Nacional de Retirada de Vacinação contra a febre aftosa, apresentado pelo MAPA. O que o Hernani falou, tem um plano do governo para a erradicação da febre aftosa no Brasil, então, onde o Rio Grande do Sul está inserido. Então, nós estamos seguindo esse plano, e como o Paraná adiantou a retirada, nós entendemos também que o Rio Grande do Sul tinha que acompanhar esse processo para não ficar para trás e ter até problemas em relação a mercados externos. Tornar o Estado do Rio Grande do Sul atrativo para investimentos, e aí tanto na bovinicultura quanto na suinocultura. A gente sabe que a bovinicultura tem sofrido, né? A agricultura tem avançado sobre a suinocultura, sobre a criação de gado, mas tem oportunidades aí que a gente vai mostrar ali quanto é o tamanho hoje da exportação do bovino, e poderia ter espaço aí para ter uma carne mais gourmet, talvez, aí, fazer um trabalho diferenciado, como tem no Uruguai e na Argentina, e também pleitear mercados externos
que hoje que o status antes não permitia. Ampliar a participação em mercados internacionais, que o status impedia, e manter uma igualdade de forças com os estados de Santa Catarina, que já possui o status, e o Paraná, que já tinha definido a retirada. Isso é super importante, acompanhar o Paraná, e na sequência a gente vai ter as informações aí para justificar isso. Como seria visto o Rio Grande do Sul pelo mercado internacional se não avançássemos com a retirada da vacina? Quer dizer que o Paraná livre sem vacinação, Santa Catarina livre sem vacinação, que já é hoje, e o Rio Grande do Sul. O que seria? Quem olha de fora não vai conseguir, ou não conseguiria entender como que uma região sul teria, né, uma situação de 2 estados livres e o Rio Grande do Sul com vacinação. Como é que a gente ia explicar isso? O que tem nesse estado que não tira a vacina? Esse é o ponto-chave que leva nós a acompanhar o Paraná, e fica muito difícil aí justificar perante a comunidade internacional como fica. Pode passar? O Jonas me pediu para também informar ele quando estiver passando, acho que ele está passando na outra tela. Quais as oportunidades que teremos com a retirada da vacina? Acesso a mercados em que Santa Catarina já opera hoje, como China, com osso, que o Rio Grande do Sul só pode exportar desossado, Chile, Filipinas, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, além do acesso a novos mercados como México e Canadá. Eu vou colocar todos aqui, porque para ficar mais fácil para ele quando passar. Mais investimentos aqui no estado do Rio Grande do Sul, trazendo empregos, mais renda. Está provado, né, que aonde está instalada a suinocultura ou a avicultura, o índice de desenvolvimento humano é mais alto, tem uma melhora visível na condição de vida das famílias. A facilidade de ampliação por conta da cultura, da mão de obra qualificada que a gente tem, já tem uma cultura, né, pela colonização, pela cultura de criação de suínos, né? Então, a gente tem uma possibilidade grande de multiplicar e, vamos dizer assim, potencializar e rapidamente aumentar a produção. Além disso, possui aqui um corpo técnico, né, que a gente fala que o Rio Grande do Sul aqui é um criador de técnicos, de veterinários, de pessoas aí que trabalham hoje na secretaria, no MAPA. Vai em Brasília, tem várias pessoas do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, né, eu sempre comento que o Rio Grande do Sul está em todos os órgãos aí, federais, estaduais, em associações. Pena que a gente não conseguiu resolver o problema do Rio Grande do Sul ainda, né? Mas o do Brasil, pelo menos, a gente está bem posicionado. Em Brasília, a gente tem muito gaúcho resolvendo o problema. A gente não conseguiu resolver o nosso problema aqui ainda, mas vamos lá. Facilidade de ampliação por conta da cultura, já coloquei, né? E esses técnicos aqui, claro, vão dar suporte para esse crescimento. E outra é canalização dos recursos antes usados aí para vacina e que agora serão usados para prevenção. Os números aí, o Rogério, depois o próprio Hernani pode falar com mais precisão, mas os valores são enormes aí que se gasta com campanhas de vacinação. E agora estaríamos direcionando isso realmente para prevenção. Passar agora. Aqui uma amostra das exportações de bovino do Brasil, exportação brasileira por unidade de federação. Né, nós temos aqui, só salientei, grifei aqui o Rio Grande do Sul, com 4%. O primeiro estado exportador é São Paulo, seguido pelo Mato Grosso, não está na
e tal, o boi subiu para o centro-oeste, para o norte hoje, né? Muita produção, Rondônia, Pará, no Mato Grosso, é o maior rebanho hoje brasileiro, mas a importância aqui das oportunidades que podem ter a bovinicultura para mercados, né, com produtos de valor agregado. Passando o próximo. Aqui vem as exportações brasileiras por UF, né, de suínos. Nós temos aqui o grifei Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Final vai ter uma projeção do que pode ser o Rio Grande do Sul, retirando a vacina da febre aftosa para bovinos e as oportunidades que vão surgir. Em valores aqui, nós temos aí Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também, né, ponteando, com 51% de Santa Catarina e 27%, 28% do Rio Grande do Sul. Aqui cabe falar, o Paraná está com 14%, mas o Paraná vem como uma locomotiva, né? Algumas semanas atrás, o próprio governador Ratinho fez uma entrevista, deu uma entrevista e conversou com outras empresas, né, do setor. É importante dizer que a pergunta dele é assim: o que vocês precisam para produzir mais frango, suíno, né, no estado do Paraná? O estado do Paraná está próximo aos centros consumidores. Lá próximo tem um porto, tem produção de milho. Então, o estado do Paraná é um candidato muito forte a ultrapassar Santa Catarina e chegar num patamar aí muito representativo no cenário nacional nos suínos. Agora, o Rio Grande do Sul. Eu entendo, assim, como até o Adailson falou, que ele é um otimista no início, ali, quando nós estávamos batendo um papo, eu acho, em off, né? Mas eu também sou um otimista, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul aqui também pode ser o segundo estado. Se Paraná vai assumir a primeira posição, o Rio Grande do Sul pode assumir a segunda posição. Por que eu coloco isso? Santa Catarina não tem produção de milho, ou tem muito pouca. Não tem, é muito forte, mas tem pouca produção de milho. É mais dependente de milho do que o próprio Rio Grande do Sul. Não tem farelo de soja, ou soja, tem que trazer de fora do estado. Tem espaço reduzido, tem problemas hídricos, de água. Então, e o Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul tem soja, tem milho. Não é autossuficiente? Bom, vamos trabalhar para mudar isso. Tem o porto. Está mais perto do porto do que São Paulo e Rio. Então, eu entendo que o Rio Grande do Sul tem espaço, tem água. Dá para nós fazer um trabalho, e talvez aí seja o grande ponto, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul tem que pensar em aumentar a receita, aumentar a arrecadação, para aumentar a arrecadação. E hoje a gente está vendo aí um aumento de tributo, e a gente está querendo, né, aumentar a receita. Aquilo que o governador do Paraná fez, a gente espera também que os nossos governantes façam. O que vocês precisam para produzir mais aqui no estado? Essa é a pergunta que eu quero que a gente, como Sindicato das Indústrias Produtoras de Suíno, quer ouvir. O que vocês precisam para produzir mais? Precisa botar uma ferrovia para o porto? Precisa mais produção de milho? Precisa dar linha para a irrigação? Eu tenho certeza que o soja tem que fazer a rotação e o milho vai vir, porque só vai vir milho se tiver demanda. E a demanda vem com a produção de suíno. 80% do suíno é ração. 70% da ração é farelo de soja e milho. Então, é isso que a gente está querendo propor, e é a busca aí para
para o futuro do Estado. A gente também está comprometido com sair desse brete que nós estamos no Rio Grande do Sul. Aqui é as exportações brasileiras por países. Aqui, próximo slide, né? China e Hong Kong representando praticamente 70%. Isso é outro motivo que leva nós a buscar a retirada da vacina. Nós temos que abrir o leque, nós estamos muito concentrados. Anteriormente era a Rússia. Agora, graças a Deus, tem a China. Mas a China está por um motivo da peste suína africana. E reduziu lá praticamente em 20 milhões de toneladas, né, a sua produção. E hoje, o Brasil está participando desse mercado. 50% do que se exporta da carne suína brasileira vai para a China. E nós temos que buscar outros mercados. Aqui, só o próximo slide, um paralelo. Em 2007, Santa Catarina, é um paralelo aqui, não é RS, é Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em 2007, Santa Catarina tirou a vacina e ficou livre sem vacinação. Nós exportávamos 270 mil toneladas. Aqui está só carne, tá, pessoal? Porque pode ter alguma divergência de número. 270 mil toneladas o Rio Grande do Sul exportava e Santa Catarina 170 mil. Nós éramos 60% maiores que Santa Catarina. Em 2019, falando só de carne, acho que não tem miúdos aqui nessa conta, porque o nosso número é 170 mil toneladas em 2019, 60% menor que Santa Catarina. Nós invertemos o papel. Exatamente o que era 60% maior virou 60% menor. Isso é um dado pesado aqui para dizer. Agora, se não foi a vacina, claro que tem outros fatores, outras questões que influenciaram isso, mas a retirada da vacina possibilitou que Santa Catarina acessasse mercados que o Rio Grande do Sul não pode acessar. Aqui só uma amostra do mercado que o Rio Grande do Sul pode se candidatar a participar. Aqui nós temos Santa Catarina aprovado para a China com osso e miúdos, que o Rio Grande do Sul não pode com osso e miúdos. Os chineses gostam de produtos pela tradição com osso, remuneram muito bem esse produto e nós não podemos participar hoje. De um total de 4 milhões e 400 mil toneladas que eles vão importar esse ano, 35% são produtos com ossos e miúdos. Então, o Rio Grande do Sul não participa de 1,5 milhão de toneladas do mercado internacional ou do mercado chinês, melhor dizendo. Aí depois tem Chile, que já está aprovado para Santa Catarina, e o Rio Grande do Sul não está aprovado, Japão está aprovado, Coreia do Sul aprovado, Filipinas aprovado, Estados Unidos aprovado, Canadá estão negociando o certificado internacional, vai ser aprovado, e México, que é o terceiro maior importador, né, com 950 mil toneladas de importação, é o terceiro maior importador mundial, e ele também é um próximo candidato aí que o Brasil participe. Claro que tem o lobby americano pesado, mas o Brasil está se candidatando, já está com frango, e a sequência é o suíno. Então, o Rio Grande do Sul não participa de 10 milhões de toneladas, que é o trade internacional, 10 milhões de toneladas, que é a negociação entre países, 55% o Rio Grande do Sul não participa. 5 milhões e 600, nós não teríamos o direito de participar se nós não avançássemos com a retirada da vacina. Aqui é só uma amostra dos principais, das 3 proteínas, e aqui a União Europeia, né, que é o maior produtor mundial de carne suína, 24 milhões, e tem 4 milhões e 100 de exportação, 17%. Estados Unidos, 13 milhões, 3 milhões e 400. Canadá, 2 milhões, esse é um país que exporta muito, né, quase 70% do volume, e o Brasil, 4 milhões, exportando. Esse ano vai chegar a 1 milhão de toneladas pela previsão. O ano passado foram 738 mil toneladas. Esse ano, diferente do... Aqui tem frango, bovino, eu não vou entrar porque senão vai tomar muito tempo, mas esse ano nós vamos chegar... O normal das proteínas é na casa de 20%. O Brasil hoje exporta 20% do bovino, 80% fica aqui. Suíno, 20% tradicionalmente,
80% fica no Brasil. Frango sempre é na casa de 30%, e aí 70% fica no mercado local. Mas esse ano deve ser o bovino e o suíno deve ficar em 25%. Aqui só uma amostra dos países que a gente pode participar, como eu já citei antes. Aqui só uma amostra do que os Estados Unidos e a União Europeia participam hoje. Mercado Estados Unidos para o Japão e os Estados Unidos para a Coreia. Né? Se o ano passado nós exportamos 739 mil, praticamente aqui os Estados Unidos para o Japão, a metade só Estados Unidos, exportou para o Japão. E com um preço médio muito superior aos nossos preços médios. E o Japão é mais estável, um país de confiança. Estados Unidos e Coreia também, um valor alto. Aqui é a União Europeia para o Japão, que é o maior produtor mundial e o maior exportador, também num volume significativo. Qualquer percentual que nós participarmos já tem um peso gigante para nós aqui. Aqui os desafios, né? Produtores, indústrias, entidades, mapa, Secretaria da Agricultura e Município. Isso é o que o Rogério já colocou, o chamamento. Os desafios: manter a vigilância ativa, atenção por parte dos produtores, fiscalização por parte dos órgãos oficiais, dado comprometido e aparelhado, plano de ação planejado e treinado, simulações e Fundesa, né, ou que seja outro fundo, compatível com a atividade. As oportunidades, eu já comentei antes, abertura de novos mercados, novos investimentos em bovinocultura e suinocultura, mais empregos e melhora do DH dos municípios, mais necessidade de grãos incentivando a produção. Aqui é o último slide já, só a oportunidade, né? Em 2019, nós tivemos 413 milhões de dólares de receita em exportação e 170 mil toneladas no ano exportado, 12 vezes 14 mil. Vocês viram no slide anterior que nós já estávamos lá em 24, ali 25 mil. E a ideia é que em 2023, 24, 25, 26, claro, não dá para precisar, depende do investimento, depende da abertura dos mercados, a gente chegue aqui no estado, e aí otimista também, a 400 mil toneladas, chegando a 1 bilhão de dólares de faturamento. 12 vezes 33 mil toneladas. Hoje, se nós estamos lá beliscando os 27, nós não estamos aí porque tem 2 plantas hoje aí que a China suspendeu, senão nós estaríamos beliscando os 30 mil. Eu acho que é bem possível que dê para projetar 1 bilhão de dólares. Claro, aqui tem o suíno aí de olho nesse 1 bilhão, né? Estamos de olho aí para chegar nesse número. E só agradecer a oportunidade aqui da CISAP de poder falar um pouco aí do setor de suínos e demonstrar em números aí números mais precisos assim o que a gente está pensando para o Rio Grande do Sul. Estamos bem otimistas, a gente acredita que o trabalho já começou de abertura de mercado e nós vamos aí botar o pé na estrada, vamos para o Japão, para a Coreia, fazer um trabalho com as embaixadas, com os adidos para vamos dizer, desenvolver esse mercado. Era isso aí, o Dailson. Obrigado aí pela oportunidade de poder colocar essa nossa posição aqui do sindicato. Obrigado, José Roberto. É impressionante os números que tu trazes. E impressionante o trabalho que foi feito, e eu não vejo aqui, eu não sei se o Hernani continua continua, tá. Então, impressionante, né, Hernani, o trabalho de milhares de pessoas, técnicos, agricultores, políticos, por trás ao longo destes últimos 20 anos para a gente chegar nesta situação que a gente está chegando agora. E as oportunidades que ela nos abre, nos possibilita, e que nós precisamos buscar como usar essas oportunidades de forma efetiva, né? Então, eu gostaria de fazer uma colocação, e
eu não sou da área do agro, né? Então eu tenho um pouco de dificuldade para entender todo esse processo aí, e estou com pessoas aqui do meu lado aí com vocês que são especialistas disso. Me parece, Hernani, que nós temos que fazer um trabalho, e aí foi falado, né? O Rogério falou da guarda de fronteira, né? E eu gostaria de entrar, eu sou da área da tecnologia, então gostaria de entrar, né, um pouquinho nessa área. Eu acho que o grande desafio que a gente tem, Hernani, eu estou falando especialmente isso para ti, porque tu és um grande líder nosso político e pode fazer essas amarras. Me parece que a gente, volta e meia, quando a gente tenta introduzir tecnologia, e a tecnologia hoje de comunicação, ela se alia à área de segurança de uma forma extraordinária, né? Câmeras, enfim, todos esses instrumentos que a gente tem hoje são aliados da área de segurança. Me parece que o grande desafio é nós usarmos as estruturas das pessoas e dos negócios. Eu não sei se eu me fiz entender. O que eu quero colocar é o seguinte, ó. Quando nós falamos em monitoramento eletrônico, por exemplo, a gente sempre pensa no investimento em câmeras, em servidores, enfim, de toda uma estrutura que tem por trás. Mas nós temos milhares de câmeras colocadas hoje disponíveis, ou possivelmente disponíveis, que a gente poderia ter acesso. Então, acho que o grande desafio tecnológico é nós tentarmos integrar estas tecnologias que estão disponíveis com as estruturas de segurança, né? Eu acho que isso é uma coisa muito inovadora de um certo ponto de vista e que pode reduzir os custos de uma forma extraordinária. Então, introduzir tecnologia lá no campo, e aí vocês já vão entender onde eu quero chegar, introduzir lá no campo tecnologia, por exemplo, fibra ótica, conexão via satélite, enfim, né? E o agricultor disponibilizar as tecnologias dele, ele fazendo o investimento, disponibilizando para o Estado fazer esses controles. Porque me parece que hoje o mais importante é nós nos mantermos com este status. A manutenção dentro desse status, ela vai possibilitar que a gente abra mercados inimagináveis até agora, pelo que eu entendi da fala do Rogério e do Zé Roberto. Eu não sei se o Juscelino, se o Giovanni querem fazer algumas colocações, se vocês querem complementar as falas, enfim, fica a palavra à disposição. Eu gostaria só, Odailson, você tocou num ponto extremamente importante, que é aliar as ferramentas tecnológicas que hoje estão disponíveis para que possamos aprimorar os processos de controle, né? E um exemplo está aí, por isso que é bom sempre ouvir aí o Rogério, o Zé Roberto, a gente sempre vai aprendendo mais, né? Até pela experiência que ambos possuem. Por exemplo, a informatização das inspetorias que foi falado e principalmente o georreferenciamento das propriedades. Olha como a tecnologia nos auxilia. Na época lá, quando tivemos o foco de aftosa lá atrás, há quase 20 anos, você tinha que identificar as propriedades por mapas cartográficos. Quer dizer, uma demora é uma coisa totalmente ultrapassada. Hoje, em questão de minutos, você coloca o localizador da propriedade no computador, você já identifica qual é a propriedade, quais as propriedades limítrofes e imediatamente você consegue reagir. Aliás, hoje um dos pontos, me corrigem depois, Rogério e Zé Roberto, que são fundamentais ser demonstrados para a Organização Mundial de Saúde Animal é a capacidade de ação ou de reação no caso de um foco de uma enfermidade. Não é tanto nem as consequências que esse foco produz, como você reagir rapidamente e estancar uma situação quando ela for identificada. E as ferramentas tecnológicas, elas permitem isso, como é o caso do georreferenciamento, né, das propriedades. Assim como na faixa de fronteira, hoje nós temos drones, temos câmaras, que também esse é um processo que está evoluindo, né? O próprio monitoramento das cidades, dos municípios. Nós vamos caminhar no futuro para estarmos dentro de um grande Big Brother, quer dizer, tu vai interligando, e isso também dá a condição de você agir no caso de uma necessidade de uma forma mais rápida. Então, eu acho que são muitos desafios realmente, e a gente sabe, né, nesse período aí que a gente acompanhou, o quanto foi
né? Quantas dezenas, centenas de reuniões para ir batendo na tecla, né? E aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu lembro lá em 2015, 2016, quando a gente começou, na época como secretário da Agricultura, o secretário do Paraná da Agricultura é o Norberto Ortigara, que continua até hoje, e ele é gaúcho. E o Paraná, ele também querendo avançar, e nós também com o mesmo desejo. E ambos estados com resistências. Então a gente começou a fazer em conjunto, né? Vamos avançar lá, nós trabalhamos aqui, e isso também foi importante para a gente ir destravando algumas situações que a gente tinha de resistências, né? E mostrando também o trabalho feito, né? E agora, claro, o Paraná com a sinalização positiva, isso também ajudou e, né, nos deu uma força aqui final, mas o Rogério acompanhou, também o Zé Roberto, né, na época lá, o vice-governador Cairoli nos ajudou muito também, quantas reuniões com as entidades, com as federações, mostrando exatamente, porque, claro, a preocupação do produtor é com uma situação que possa ocorrer, né? Então, risco zero não existe, né? Não tem, a gente sempre está correndo algum tipo de risco na nossa própria vida, em qualquer situação, né? Então acho que chega um momento que a gente precisa avançar e para os países e lugares produtores de proteína animal, um dos principais patrimônios é a sanidade, né? O aspecto sanitário, ele é fundamental, ele é determinante, e inclusive o nosso estado, seja na suinocultura, na pecuária de corte, na avicultura, nós podemos atingir nichos de mercado, né? Porque os nichos de mercado, eles pagam mais, portanto, também exigem mais sanidade. E pela qualidade da nossa produção, pela excelência da nossa produção, nós temos condições de atingir esses nichos de mercado a partir de uma certificação de livre de aftosa sem vacinação. E aí tem o aspecto também, né, principalmente com o Paraná, que é um grande concorrente nosso, né, o custo de produção que eles têm menor. O Zé Roberto falou da questão do milho, esse é um desafio, né? A gente trabalhou na época lá um programa de rotação de culturas para melhorar o solo com o milho, porque eles têm um custo menor de produção, tem a matéria-prima mais perto do centro-oeste, e aí vem a questão da competitividade, né, Aldailson, que a gente fala tanto aí, que é fundamental, quer dizer, tu ter uma condição competitiva adequada para que a nossa produção ela possa crescer, né? Os investimentos, inclusive, se nós não tivéssemos, e isso dá para falar porque não há problema, se nós não tivéssemos avançado nessa busca da certificação da aftosa sem vacinação, o Rio Grande do Sul estaria fora do radar de investimentos na proteína animal para os próximos anos, né? Porque as empresas se planejam com 10, 15, 20 anos olhando para frente, e nós estaríamos fora, voltar para Santa Catarina, que já tem uma produção já quase no seu limite, muito para o Paraná, e infelizmente nós íamos ficar fora dessa rota. Graças a Deus a gente conseguiu, né, colocar o Rio Grande do Sul nesse mesmo patamar aí, e mesmo que nem disse o Rogério e o Zé Roberto, mesmo o suíno não sendo vacinado, ele era altamente impactado aí pela condição hoje da vacina da aftosa, né? Então acho que temos aí desafios pela frente, mas esse ponto aí da tecnologia, dessas ferramentas, Odailson, elas são fundamentais e necessárias para que a gente possa aprimorar aí os nossos controles. Giovanni, então, primeiro parabenizar aí pela excelente explanação, né? O tempo passou super rápido porque era uma informação mais rica que a outra trazida pelos senhores. Na verdade, não é bem uma pergunta, é um reforço da preocupação que veio, né? Porque o Oda falou no começo, né, que tão difícil quanto chegar a esse momento é se manter nele. Eu até acredito que é mais difícil se manter, porque a qualidade é feita de detalhes, e a partir de agora, qualquer pequena falha pode comprometer todas essas 2 décadas de trabalho. E eu me refiro bastante a essa nossa fronteira. O Odailson também trouxe o dado aí, que são quase 2.000 quilômetros de divisa aí com a Argentina e Uruguai, sabendo que o Paraguai está logo ao lado também, né? Sim, usar a tecnologia, eu acho que usar todo o recurso, né, próprio poder de fiscalização de polícia que o Estado possui, mas também trazer uma contribuição aqui de o quanto o processo de educação de toda a nossa população, de toda a comunidade pode contribuir com isso. O José Roberto trouxe vários insights de como a gente pode agregar mais valor, melhorar a produção, o que a gente pode fazer para gerar mais renda no nosso Rio Grande do Sul, e talvez a gente possa aliar um processo de educação ainda mais forte do que já foi feito nesses últimos anos,
tanto para manter esse status, né, e cuidar nossa fronteira, cuidar comportamentos, quanto para essas mesmas pessoas que fazem esse cuidado serem estimuladas a melhorar e ampliar a nossa produção. Então, não é uma pergunta, na verdade, é uma preocupação e talvez daí sim, tanto o Hernani quanto o Rogério, e o José Roberto, porque eu acho que a parceria entre o público e o privado é necessário. O que mais, além do que já é feito, a gente pode fazer para contribuir para manter esse status? Dailson, posso falar sobre esse assunto? Perfeitamente, Rogério. Está contigo. Tentando responder ao Adailson e ao Giovanni e ao deputado e o amigo deputado Hernani, presidente da Assembleia, essas questões estão no radar. Infelizmente, nós não conseguimos, diante da limitação de tempo, ampliar um pouco. Mas veja o seguinte, esse programa Sentinela que nós citamos, o Rio Grande do Sul assumiu a incumbência de controle de fronteira. Essa é uma prerrogativa da União, mas diante de limitações existentes, foi construído esse programa Sentinela com a participação e o envolvimento das forças policiais. Entretanto, isso não fica limitado a isso. Primeiro, já existe um convênio com a Universidade da Carolina do Norte. Nós citamos rapidamente a rede de controle na rede de movimentação de animais, que tem por base a emissão das GTA em todo o estado e toda a movimentação, ao ponto de que já é possível e já estão identificadas as propriedades rurais que eventualmente podem ser classificadas como propriedades de risco, aquelas que têm um ingresso maior de animais e uma saída maior de animais. Já entra por uma fase de uma fiscalização inteligente. Isso já está consolidado. E o Giovanni fez uma observação que, de fato, ela é fundamental. Nós precisamos levar orientação. E, coincidentemente, nós vamos começar por Santa Rosa, já tem a data marcada, é dia 7 de outubro, é uma parceria entre a FETAG, Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura, a Secretaria da Agricultura e o Fundesa, que alocou os recursos ao longo de uma faixa de cerca de 50 quilômetros, compreendendo 55 municípios localizados na fronteira. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais serão parceiros. Em que sentido? Primeiro, ajudando o produtor a emitir GTA. E, para isso, todos esses sindicatos rurais receberão computadores, impressoras e todas as condições de acesso à internet. Treinamento, capacitação, e além de prestarem esse serviço, farão um trabalho de conscientização, de informação, de capacitação do produtor rural no que diz respeito às suas atribuições como interveniente ou participante do sistema de defesa sanitária. Vamos começar no dia 7, por Santa Rosa, já está dentro da programação, e é perfeito. A observação, Giovanni, que você fez é muito importante. A presença, a participação, o comprometimento de todos que participam da produção é fundamental.
É desta forma que nós vamos avançar. E nós deixamos também fora, e vou me permitir citar, deputado Hernani, que é importante o setor, a pecuária leiteira, que tem todo um cenário para frente, a partir de um trabalho que está sendo feito robusto, eficiente, de controlar e, quem sabe, erradicar as duas principais doenças dessa cadeia, que é a brucelose e a tuberculose, para poderem acessar também o mercado internacional. E essa região tem uma importância no que diz respeito a uma bacia leiteira forte, pujante, e que certamente vai ter um crescimento e avanços trilhando junto com os outros setores no desenvolvimento do Estado. Mais uma vez, eu gostaria de registrar que tudo isto foi um trabalho criterioso, demorado, uma caminhada longa, mas encontramos, e aí eu tenho que fazer novamente esse registro, na pessoa do deputado Hernani, quando secretário da Agricultura, as condições de nos ouvir o setor de produção e tomar uma decisão de caminhar conosco na busca dessa condição nova. E nós temos a convicção, sim, que o Estado do Rio Grande do Sul tem condições de dar uma resposta imediata, no sentido de dar segurança aos produtores, porque estamos capacitados, estamos treinados, temos um serviço oficial, com técnicos capacitados e com muito bom conhecimento, e estão avançando muito nessas questões. Nós não podemos pensar e olhar naquilo que existia em 2000 e o que é o Rio Grande do Sul em termos de organização e de estruturação e de capacitação na área de defesa sanitária animal. Ok, obrigado, Rogério. Enfim, gente, acho que a gente chega no final. Não sei, José Roberto, tu tens alguma questão que tu queira complementar? Não, rapidinho, só colocar... Na verdade, também já se falou muito, né, nesse período, e para a retirada da vacina, e no entendimento nosso e nas discussões sempre, porque a gente tem o estado de Santa Catarina, que é livre, nós temos aqui o Uruguai, que vacina, temos a Argentina, que vacina, e temos o Atlântico. Então, de certa forma, né, a gente tem aí entre aspas, uma proteção. Claro, vacinar não quer dizer que não vai ter a febre aftosa. Isso já sempre foi dito aqui pelos técnicos, né, não é garantia. Até se você tiver um evento de febre aftosa vacinando, ele é muito pior do que ter um evento quando não se vacina, né? Hoje a OIE permite ali que você volte mais rápido, o Hernani já colocou, tu cria uma área de contenção, mas o que tem que estar bem trabalhado, e eu acho que o Rogério abordou bem em cima da pergunta que o Giovanni colocou, é isso, né? Nós estamos aí, temos que educar, temos que treinar, temos que fazer o trabalho de conscientização, porque é isso que vai dar a segurança, é isso que vai dar a garantia. O grande patrimônio hoje dos países é a sanidade. O Brasil tem vivido, nos últimos anos, não tem influenza aviária no frango, não tem peste suína, né, como o Hernani falou, da peste suína clássica, a peste suína africana, não teve PED aqui, né, que nos Estados Unidos teve um problema grave lá. Hoje, a gente está... Por que todo esse evento agora aqui do Brasil está exportando esses volumes de bovino, carne de frango, carne suína à China? Justamente porque na China teve problemas de sanidade, né? 50% da produção é uma produção que não é organizada e espalhou a peste suína por todo o país. Agora, um país que é organizado, como a Alemanha, né, que tem disciplina, mas o vizinho não ajuda. O leste da Europa, como um todo, tem peste suína africana. Quer dizer que o javali que veio atraído pelo milho, a plantação de milho que tem aumentado na Alemanha,
veio, pulou a cerca, morreu do lado da Alemanha, e javali não anda sozinho, anda em rebanho, né, um grupo de animais, né? Teve um, que o Rogério citou, mas já teve mais 5, né? E que a gente não sabe qual é o tamanho do problema. Então, um país que é organizado, tudo certo, mas tem que cuidar também da sua vizinhança. Aqui, claro, tem a vacinação na Argentina, tem a vacinação no Uruguai, mas, independente disso, nós temos que criar uma cultura, uma educação com os produtores, e aí os sindicatos rurais podem ajudar muito, o pessoal de fronteira, e nós, como empresa da região, já estamos tentando fazer a nossa parte, que é começando por essa live, né? E é para mobilizar, tentar atingir o número de prefeitos maior possível, os produtores. Nós estamos todos no mesmo barco. Se tem um problema de sanidade, realmente os prejuízos são incalculáveis. Agora, nós vamos ficar com medo desse problema? Nós temos que enfrentar o problema, criar condições para que a gente possa manter o status. Eu não vou construir uma casa porque pode pegar fogo? Não. Eu vou construir, vou botar uma tinta que é anti-incêndio, vou botar sprinkler, vou ter um corpo de bombeiro do lado preparado para qualquer momento chegar e apagar mais rápido e ter o menor dano possível. É isso que nós temos que trabalhar. Não ter, nunca ter... Zé Roberto, e mesmo assim fica sujeito a ter incêndio igual, né? Então, claro, sempre o risco ele existe, né? Perfeito. Mas é esse o recado, Odailson, que eu queria colocar. Então, gente, assim, gostaria de agradecer muito a colaboração de vocês e as falas. O Juscelino iria fazer um comentário, ficou inserido dentro daquele comentário do Giovanni e foi respondido ao longo da pergunta, das respostas de vocês. Então, gente, assim, Rogério, José Roberto, Hernani, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por vocês terem compartilhado o tempo, em especial o tempo de vocês e o conhecimento. Tá? Ficamos à disposição para ajudá-los. Rogério, nós combinamos aqui, ao longo amanhã, a Ana vai entrar em contato contigo para nós combinarmos o dia 7, esse de outubro. Surgiu uma ideia, mas aí amanhã a gente conversa sobre isso. Tá? Muito obrigado, gente, pelo compartilhar de vocês aí conosco, aqui de Santa Rosa e da CISAP e do Rio Grande do Sul inteiro, né? Enfim, que são as pessoas que estão nos escutando agora. Gostaria de agradecer também as pessoas que nos acompanharam pelo YouTube e pelo Facebook e as redes sociais. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado aos patrocinadores, Sicredi União, Técnica Engenharia Especializada, CCL Concreto, Conta Certa, Contabilidade e Assessoria Empresarial, FEMA e os apoiadores Noroeste, Grupo RBS e BR Fonia. Encerramos um almoço de ideias histórico, o 100º, 61º e o primeiro online. Muito obrigado, gente, e um bom descanso a todos.